Imagine um mundo onde, em vez de água, os oceanos são feitos de metano. Sim, é isso mesmo. Em vez de nadar em H2O, você estaria remando em CH4. É como se fosse a versão da mãe natureza de uma bebida com gás. Esses oceanos existem de fato em uma das luas de Saturno, chamada Titã. De fato, o metano e o etano em Titã desempenham um papel semelhante ao da água na Terra. Eles circulam pela atmosfera e formam nuvens que acabam chovendo na superfície. Eles foram descobertos pela sonda espacial Cassini-Huygens. E, aparentemente, todas as reservas de petróleo do nosso planeta poderiam caber em uma das poças de Titã. Até mesmo as dunas de areia do deserto de Titã têm mais elementos orgânicos do que todas as reservas de carvão da Terra. Quem diria que Titã é o lugar para ir se você estiver precisando de combustível para o seu carro? Agora, obviamente, há algumas coisas que diferenciam os lagos de metano dos nossos lagos de água. Primeiro, a temperatura em Titã é de cerca de menos 180 graus Celsius. É como dar um mergulho em um copo gigante de nitrogênio líquido. Não é exatamente o ideal para um dia de praia, né? O metano também é menos denso que a água, portanto, se você fosse nadar em um oceano assim, flutuaria como um balão. Isso tornaria o nado de costas muito mais fácil. Em seguida, embora as ondas de água possam ser muito majestosas, infelizmente não podemos surfar em nenhuma delas em Titã. A Cassini não detectou nenhuma onda grande lá. Talvez isso se deva aos ventos sazonais fracos ou ao fato de que alguns dos lagos são muito menores do que os lagos da Terra. Mas não sabemos ao certo. Além disso, sei o que você está pensando. Se os oceanos são feitos de metano, é possível incendiá-los? Tecnicamente, sim. O metano é um gás altamente inflamável. Portanto, se você acendesse um fósforo em um oceano de metano, obteria uma chama impressionante, mas perigosa. Portanto, considerando todas essas diferenças, surge a pergunta: como seria um planeta com esses oceanos? Bom, podemos fazer algumas suposições observando Titã. Em primeiro lugar, sua atmosfera, composta principalmente de metano, seria incrivelmente espessa. A atmosfera de Titã chega a avançar quase 595,5 km no espaço. E a pressão atmosférica lá é 60% maior que a da Terra. Portanto, se você sempre quis experimentar a sensação de nadar nas profundezas do oceano, agora é a sua chance. Além disso, o metano é um poderoso gás de efeito estufa que retém muito bem o calor do Sol. É por isso que nosso planeta se aqueceria mais rápido do que uma sauna. Você pode se perguntar, então, por que é tão frio em Titã? Isso se deve ao fato de essa lua estar muito distante do Sol e a luz não chegar muito bem. Mas se colocarmos nosso planeta em algum lugar no meio, então a temperatura pode até ser bastante confortável. Na verdade, os oceanos de metano em um planeta poderiam realmente deixar o clima interessante. O planeta seria um terreno fértil para nuvens de metano. Assim como em Titã, poderia formar uma névoa alaranjada que faria com que nosso planeta parecesse um misterioso. Seria difícil nos ver do espaço sem alguns telescópios especiais. E não vamos nos esquecer das tempestades de metano. Elas também encharcariam a superfície ocasionalmente. Portanto, lembre-se de levar seu guarda-chuva. Mas pelo menos os compostos pesados e ricos em carbono dariam origem a alguns campos de dunas muito bonitos. E, finalmente, a diferença mais importante. Enquanto os oceanos de água na Terra estão repletos de todos os tipos de criaturas, não temos certeza se há vida nos oceanos de metano em Titã. Se houver, eles terão de ser muito resistentes para sobreviver em condições tão extremas. Portanto, se houver vida em um tal planeta, ela será muito diferente da que estamos acostumados a ver na Terra. Por exemplo, os micróbios podem ser capazes de lidar com isso. Essas criaturas minúsculas e resistentes podem sobreviver em uma ampla gama de ambientes, incluindo os extremos. Portanto, é possível que haja vida microbiana nos oceanos de metano. E quanto a nós e aos animais? Bom, o cientista Robert Zubrin acredita que Titã pode ser o lugar perfeito para os seres humanos colonizarem em nosso sistema solar. De acordo com ele, essa pequena lua tem tudo o que precisamos para sobreviver e prosperar. E se isso é possível nessa lua, então poderia funcionar em um planeta também. Para começar, precisaríamos de oxigênio para respirar. Poderíamos usar nitrogênio e metano na atmosfera para criar ar respirável e combustível para foguetes. Também poderíamos usar esses elementos para fazer alguns fertilizantes e cultivar plantas. Em seguida, precisaríamos de água. Como os oceanos são feitos de metano, não podemos exatamente bebê-los. Precisaríamos encontrar ou criar fontes de água. Os cientistas acreditam que, na verdade, ela pode estar escondida abaixo da superfície de Titã, juntamente com um pouco de amônia. Poderíamos usá-la para beber ou criar ainda mais oxigênio.
Portanto, com todos esses recursos, poderíamos criar uma colônia autossustentável mesmo em um local com oceanos de metano. Muito fácil. Embora sempre existam alternativas, talvez pudéssemos nos tornar respiradores de metano, evoluir para organismos que usam metano em vez de oxigênio. Por exemplo, poderíamos ter pulmões grandes porque teríamos que inalar um volume muito maior de ar, já que o metano é menos denso que o oxigênio. Mas isso é pura ficção científica. Os oceanos de metano não são os únicos oceanos incomuns no espaço. Acontece que os mares em planetas de diamante podem ser ainda mais estranhos. Veja o WASP-12b, por exemplo. Esse exoplaneta, localizado a cerca de 1.200 anos-luz de distância, pode ter oceanos de alcatrão. Isso mesmo, alcatrão. O planeta tem mais carbono do que oxigênio, o que significa que sua crosta provavelmente é feita de coisas como diamante e grafite, em vez de minerais comuns à base de sílica como o granito. Imagine entrar neste planeta e a primeira coisa que você percebe é que as praias são feitas de uma gosma preta. É como entrar em um pesadelo em que você está preso em uma areia movediça feita de lodo pegajoso. Portanto, esqueça as praias de areia e águas cristalinas com as quais está acostumado. Aqui, você viverá a vida do piche. Suas roupas de banho serão substituídas por trajes de proteção, e você precisará de um par de botas resistentes para caminhar sobre a superfície pegajosa. Mas na realidade, o WASP-12b não é o local ideal para procurar qualquer tipo de geologia. É simplesmente quente demais para que qualquer coisa sobreviva, quanto mais se desenvolva. Mas pode haver exoplanetas menores e semelhantes onde poderíamos viver. Agora você deve estar pensando, oceanos de alcatrão? Isso é conversa de maluco. Mas você sabia que existe um lago de asfalto natural com 75 metros de profundidade aqui na Terra? Ele se chama Pitch Lake e está localizado em Trinidad. Ele se forma quando o petróleo é forçado a subir à superfície e os componentes mais leves evaporam, deixando para trás o piche mais espesso e pesado. E adivinhe só, esse lago é o lar de um próspero ecossistema de micróbios. Portanto, se você quiser viver em um planeta assim, pelo menos não estará sozinho. Você terá a companhia de bactérias, fungos que adoram se alimentar do carbono encontrado no asfalto e árqueas que vivem do metano. E finalmente existem oceanos de rocha derretida. É isso mesmo. Imagine um mundo onde o chão é lava não é apenas uma brincadeira, mas uma realidade. Bem-vindo a 55 Cancrier, um planeta tão quente que todo o hemisfério voltado para sua estrela está coberto de magma. É como uma cena saída de uma capa de álbum de heavy metal. Mas não se preocupe, o outro lado do planeta é um pouco mais frio, então você pode pelo menos sair da lava e recuperar o fôlego. Se estiver se sentindo aventureiro, você sempre pode dar um pulo até Korat 7b. Outra super terra onde o oceano de lava é igualmente escaldante. Mas dessa vez, o lado noturno também não oferece muito descanso. Ainda há erupções vulcânicas constantes, como uma espécie de show de fogos de artifício. Os cientistas estão coçando a cabeça tentando explicar por que esses planetas são tão quentes e por que ainda não esfriaram. Talvez eles sejam muito bons em reter o calor, ou talvez tenham um temperamento ruim. De qualquer forma, provavelmente é melhor ficar brincando de o chão é lava em terra firme e deixar os planetas de lava de verdade para outra pessoa. Toda essa diversidade de oceanos nos mostra que o universo está sempre cheio de surpresas. Ele nunca deixa de nos surpreender com sua criatividade. Embora esses oceanos não sejam adequados para a exploração humana ainda, eles desafiam nossa compreensão do que poderia existir além do nosso mundo. Portanto, vamos continuar explorando.